Olá, gente! Aqui quem está falando é a professora Simone. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente para fechar o nosso mês falando sobre meio ambiente, né? A gente já viu vários tópicos em relação a isso e hoje nós vamos ver os preceitos ecológicos do Padre Cícero. Eu sei que muita gente já viu isso aqui, inclusive quem foi meu aluno ano passado, a gente já estudou. Mas como nós estamos falando do mês, né? Do meio ambiente, nós já até comemoramos aí a semana do meio ambiente. Então, para fechar esse conteúdo, nós vamos fechar com chave de ouro, né? Falando das preocupações do patriarca da nossa cidade, já naquela época com esse tema, tá bom? Então, para quem já viu, vai relembrar. Quem é novo, ainda não conhece, vai aprender agora com a gente, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro slide, o nosso primeiro preceito. Olha aqui, são 10 preceitos, certo? O primeiro ele disse assim: não derrube o mato, nem mesmo um só pé de pau. Essa expressão aqui, pé de pau, é muito conhecida na nossa região. Ele está falando para a gente não derrubar árvores. E aqui na foto eu coloquei 6 medidas, né? Para você preservar ou não derrubar a árvore. Olha aqui, ó. A árvore regula a temperatura, o clima, evita o desgaste do solo, né, a erosão. As raízes retêm água, as folhas retêm partículas de pó filtrando, então ela filtra o ar. Né? O habitat natural é a fonte de abrigo de alimento dos animais, então colabora até em relação a essa cadeia, né? E traz também sombra, além de embelezar a cidade, a sua casa, né? Então aí 6 grandes motivos para você preservar a árvore, tá certo? Gente, para quem foi aquele passeio no Santo Sepulcro com a gente o ano passado, vocês lembram que todo o caminho do Santo Sepulcro tinha plaquinhas com esses preceitos do Padre Cícero? Ou seja, lá no geossítio do Horto, eles colocaram placas durante todo o caminho, né, do Santo Sepulcro, relembrando esses preceitos aqui. Então, muita gente pode não saber o que é, mas talvez já tenha visto essas frasezinhas lá no Horto, né? Então, isso aí foram os conselhos ecológicos que o Padre Cícero deixou para a gente, tá certo? O segundo é assim: não toque fogo no roçado nem na caatinga. Aí eu coloquei aqui uma foto, né? Às vezes os agricultores vão colocar fogo, né, ali para queimar o mato e começar o roçado para começar uma plantaçãozinha, né? Mas o problema, principalmente na época de tempos que não tem chuva, é que às vezes esse fogo, ele pode uma brasinha se alastrar, né? Foram detectados vários incêndios aqui na nossa Chapada do Araripe e alguns bombeiros disseram que alguns são causados por conta disso, né? Às vezes uma brasinha vai para longe e acaba provocando um incêndio que fica muito difícil de controlar, né? Então, olha aqui como os preceitos são bem atuais, né? Dias passados aí a gente viu um grande incêndio, né? Que teve na Chapada, ali próximo ao jardim, que não se sabe por quê, mas talvez tenha sido por conta disso, né? Próximo. Não casse mais e deixe os bichos viverem. Aqui eu coloquei uma foto toda especial, uma foto do soldadinho do Araripe, né? A gente já estudou isso. Esse pássaro, ele é único, né, na nossa região, inclusive ele está em extinção. Então eu achei que tinha tudo a ver com esse conselho do Padre Cícero para a gente não caçar. Afinal de contas, algumas espécies por conta dessa caça predatória, acabam entrando em extinção. Então, nada mais bacana do que colocar aí a foto do soldadinho do Araripe, né? Para a gente lembrar, proteger e não incentivar a caça. Fora o soldadinho do Araripe, tem várias outras caças que são predatórias. Por exemplo, a gente vê muito mesmo, não aqui, né, na nossa região, mas em outras regiões do país, a caça de, por exemplo, de crocodilo, de jacaré, né, para fabricação de bolsas caríssimas, de carteira, né? Então, essas caças às vezes têm até finalidades comerciais. Às vezes não, a maioria das vezes, né? Vamos aqui pro próximo. Não crie o boi e nem o bode solto.
faça cercado e deixe o pasto descansar para se refazer. Vocês sabem que aqui no Nordeste tem um hábito, né, de principalmente as cabras deixar solto o bode, né? E esse bichinho aqui solto, ele acaba com as plantinhas, viu? Por exemplo, se eu tiver um sítio, tiver uma plantaçãozinha de alguma coisa, até plantas ornamentais, eles arrancam toda a folhagem. Então, o conselho aqui é para isso, né? E aqui, sem contar também, é que criar gado solto, aí comendo à vontade, pode causar um excesso, né? Em relação ao pasto, sobrecarregar o solo. Então, o que hoje as pessoas recomendam, e o Padre Cícero já recomendava naquela época, é que você deixe uma parte, né, para seja para alimento do gado, né, para como é que eu posso dizer, para comida do gado, e a outra parte descanse, o solo descanse, né? E depois faz um revezamento, para que não haja um esgotamento no solo. Então, primeiro, deixa essa pastagem aqui, por exemplo, né? Cerca um lugar grande, deixa o gado lá para pastar. Depois que aquele solo já esteja esgotado, então para ele descansar, você leva ele para outro lugar, enquanto aquele que ele comeu, que já estava praticamente esgotado, se recupera, né? Vamos para o próximo. Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água de chuva. Aí eu achei essa imagem bacana, porque quase todo mundo que vai pelo interior, pelos sítios, já viu essa imagem aqui, né? Essas cisternas foram muito construídas em governos passados, né? Quase toda casa, principalmente você vê ali entre Ceará e Pernambuco, nos sítios tem isso aí, né? A cisterna já foi um conselho do Padre Cícero, né? Ó, aqui, ó, o oitão da casa é como se fosse a parede lateral da casa. Então a água da chuva cai no telhado, vem para aqui, ó, escorre por essa castas aqui, né? Ó, de cano. Pode ser de cano, pode ser de alumínio, né? E aí cai aqui, ó, nesse cano e vem para cá e fica armazenada. A gente sabe que isso é uma solução muito simples, tem até algumas cisternas que são de plástico, que são menores. É uma solução muito simples, mas realmente ajuda muito o sertanejo, né? Porque afinal de contas, a água da chuva é uma água potável, né? E em tempos de seca ele pode ficar utilizando essa água aqui. Essas cisternas geralmente têm uma abertura aqui na lateral e aí a pessoa vai com balde, com a corda, vai puxando essa água e tem gente até que coloca bomba, né, em lugares que já tem eletricidade e essa água é puxada com a bomba, tá certo? Vamos lá pro próximo. Sexto, né, já? Não plante em serra acima, nem faça roçado na ladeira que seja muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não arraste e não se perca sua riqueza. Ó, gente, engraçado como esses preceitos são extremamente atuais, né? Essa foto aqui é uma foto dizendo, né, dando indicação como é que deve ser as plantações nas serras. Repara aqui, ó, é como se fosse plantações em níveis, né? Isso aqui ajuda para que não haja desmoronamento do solo, para que a água não desça as grandes ladeiras de forma com mais velocidade, destrua, né, as coisas que estão embaixo, né, que mantenha o solo sem mexer tanto, né? Que tenha partes que o solo seja nativo, a vegetação. Então, tudo isso é bem importante, tá certo? E o Padre Cícero já recomendava naquela época, né? Vamos para o próximo. Sétimo já, né? Represe os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com pedra solta. Aí eu coloquei aqui uma foto de uma pequena represazinha. A gente já estudou no começo do ano o que era represa, né? E esse conselho aqui, então, vai muito de encontro às necessidades do sertanejo, né? Porque nessa região onde a gente tem tanta seca, represar a água é um benefício
enorme, porque em períodos de seca, essa represa pode ainda conter água e a pessoa ficar utilizando, sem contar que quando chove muito, onde você represa a água, né, o solo fica, a água, a enxurrada, ela traz produtos químicos não, desculpa, produtos naturais muito rico para o solo. E aí esses produtos ficam armazenados aqui no fundo e mesmo que seque, essas terras vão ser férteis, talvez para a plantação, né? Porque os insumos vão estar no fundo do rio, né? Sem contar que, como eu disse, ele pode ficar utilizando essa água por um pouco mais de tempo, mesmo que pare de chover, né? Então, realmente, as represas de 100 em 100 metros, como o Padre Cícero aconselhava, nem que seja de 100 em 100 metros, mas tem que fazer isso, né? Guardar água, ou seja, você pode ver que todos os preceitos são todos preocupados com o clima, com os métodos fáceis, né? As soluções fáceis para o homem sertanejo sobreviver aos tempos de seca, né? Oitava, plante cada dia pelo menos um pé de algaroba. Eu coloquei aqui, ó, um pé de algaroba. Muita gente já escutou, mas nunca viu, né? Ó, é aquele pé que a gente vê muito nos sítios, ó. Repara que ele tem um monte de vagenzinha, tá vendo, ó? É como se fosse uma vagem de feijão verde, mas não é o feijão verde, né? Mas se você botar um zoom aí, você vai ver que você já viu essa árvore por aqui, né? Então, plante, nem que seja um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou de outra árvore qualquer, até que o sertão seja toda uma mata só. Então, aí ele incentivando, né, a arborização no nosso sertão, né? Os benefícios de ter uma árvore você já viu lá no primeiro slide, né? Então, não preciso nem explicar. E o nono, aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga. A maniçoba, a favela, a jurema, elas podem ajudar a conviver com a seca. Olha que bacana, ó, eu coloquei aqui uma foto da maniçoba, né? Essa maniçoba, eu estava olhando os benefícios dela, né? E ela é usada até para dar comida, tá entendendo? Aos bichos, na época de seca, pode ser. Só que assim, se você for dar comida ao gado, por exemplo, da folha natural, pode intoxicar e o gado pode até morrer. Aí tem umas estratégias de você tirar, deixar secar, né, desidratar, passar de 2 a 3 dias no sol, aí depois é que você pode dar, porque aí diminui esses gases tóxicos que tem nele e não vai prejudicar a saúde do animal. Então aí o Padre Cícero, na sua sabedoria, né, dizendo, aprenda como usar, porque nós temos plantas no sertão riquíssimos, né, e que ela pode sim ser usada até no tempo de seca, porque são vegetações que têm grande resistência, né, então elas podem ser utilizadas como alimentos para você não perder o gado, né. E aqui eu coloquei a foto da favela. Olha, lembra que a gente quis, aqui é o fruto delazinho, parece com mamona, né? Pois aqui é a favela e diz que ela também pode ser utilizada aí para até para, como é que eu digo? Para desinflamar, sabe? Usos medicinais, né? E também a folha dela, ela pode dar aquela coceirinha, sabe? Nas pessoas, mas aí você sabendo utilizá-la, né? Ela pode ter até fins medicinal. Então aí ele incentivando as pessoas a aprender como lidar com a floresta nativa, com as árvores nativas, né? Porque você conhecendo, você pode usar as plantas de N maneira para alimentar gado, como por exemplo o cacto, né? Ele é utilizado também para alimentação de gado, outras plantas têm uso medicinal. Então, a gente sabendo usar as espécies daqui, elas são extremamente ricas, né? Só precisa que a gente vá pesquisar e conhecer, né? Porque às vezes a gente diz, isso aí nasce demais no sertão, na seca, é um pau seco, né? Não dá para muita coisa, mas o quê? Vai estudar a mata nativa que você vai descobrir grandes coisas, né? E para finalizar, temos aqui o 10º conselho dele, né? Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado melhorando e o povo terá sempre o que comer. Mas se não obedecer,
dentro de pouco tempo, o sertão todo vai virar um deserto só. Eu coloquei aqui a imagem do mandacaru, porque como dizia a música de Luiz Gonzaga, né? Quando o mandacaru fulora na seca, é sinal que a chuva chegou no sertão, né? Então, para os tempos de seca, se o sertanejo obedecer os conselhos do Padre Cícero, ele vai passar dias melhores, não vai faltar alimento para o gado, né? Vai ter sempre lá alimento para os seus animais e ele vai passar por dias melhores, mesmo na época da seca, até que se chegue a chuva no sertão, né? Então, para você ver, eu quis colocar aqui esses preceitos para a gente pensar o quanto o Padre Cícero era informado, inclusive em assuntos, né? Que a gente nem imagina, que não tem nada a ver com religião, com igreja, com política, porque a gente só lembra dele assim, né? Principalmente com conselhos religiosos. E ele, no entanto, se preocupou até com a vida cotidiana do sertanejo, em minimizar esses dias de seca, né? Em que o sertanejo tanto sofre. Então, para fechar o nosso mês de junho, eu achei bacana a gente terminar com isso. E por último, eu vou botar a frase: ajude a cuidar do nosso planeta. Tem aqui o símbolo da reciclagem, né? O que a gente já vem falando o mês inteiro, né? Para que você termine o mês pensando quais são os métodos de reciclagem que eu posso adotar na minha casa, porque se cada um fizer um pouquinho, o nosso planeta vai ficar mais verde, né? Não vai faltar alimentos, nem para o gado, nem para as pessoas, nem água, não vamos destruir a nossa floresta. Então, às vezes, a gente pensa que todas as medidas estão só na mão dos governantes, né? Mas o que é que você pode fazer para melhorar isso? Eu acho que se cada um pensar um pouquinho, eu tenho conseguido atingir meu objetivo esse mês, que é conscientizar ou despertar o aluno para pensar sobre isso, que as pequenas atitudes também podem compor grandes efeitos no nosso planeta, na nossa cidade, enfim, né? Cada um faça a sua parte, né, gente? Esse era o recado que eu queria dar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido. Quem achou que foi muito rápido, dá pausa aí, volta o vídeo, revê os preceitos, vê a importância de cada um, tá? E qualquer coisa, podem ir lá no grupo de estudo que eu estou esperando por vocês, caso haja alguma dúvida, caso você precise esclarecer qualquer um dos pontos estudados esse mês, tá bom? Beijo para vocês, se cuidem, fiquem em casa, tá? Abraço!